Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez com uma convidada aqui da Gold Coast, Vinícius Barreto. Pô, me parece que esses últimos dias aqui de gravação do Australian Lifestyle, vocês têm sido um pouco parciais aqui e convidado muita gente da Gold Coast. Estou começando a ficar com ciúme aqui de Western Australia, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu obviamente adoro a Gold Coast. E hoje, Thiago, o programa vai ser o máximo, meu amigo. E a gente está aqui com a Bia Máximo. Oi! Ô Bia, explica pra gente então o que que você veio fazer na Austrália e mais precisamente na Gold Coast. Quando eu vim para a Austrália, eu fui para Melbourne. Eu estava com a ideia de fazer um intercâmbio de 6 meses, assim como todo mundo que vem para a Austrália, né? E aí me apaixonei e não necessariamente por Melbourne, mas pelo país, assim, e comecei a escutar muito de Gold Coast e do lifestyle daqui e das praias maravilhosas. E aí eu decidi que queria ficar mais tempo e mudei para Gold Coast. E aí agora faz mais de um ano já, tá indo para um ano e meio que eu tô aqui. Vim fazer business e marketing aqui, vim fazer meu bacharelado que eu tinha começado no Brasil, fiz um ano no Brasil de administração e aí consegui pegar os créditos desse ano para continuar meu bacharelado aqui. E e aí comecei a fazer um curso de business focado em marketing. Você estava estudando o que lá no Brasil também? Era administração? Era administração, E aonde que você estava estudando? no IBMEC, em São Paulo. Ah, que legal, que legal. Boa. Que interessante. E como é que você, assim, como é que foi a diferença, né, entre estudar no Brasil e na Austrália, para graduação, assim, o que que você sentiu? Foi bem diferente. Então, assim, no Brasil, eu estava no IBMEC, né, faculdade particular, e era aula das 7 à 1 da tarde, de segunda a sexta, né, e Uhum. estuda 5, 6 matérias o semestre inteiro, né, era semestral lá, e super puxado, prova, lição de casa para todas as matérias, então você sai da faculdade e já tem que fazer o trabalho para. Já tem que fazer a lição de casa, e aí no primeiro ano eu não estava trabalhando lá, mas que eu só fiz um ano e eu ia começar no segundo. E então era bem puxado, assim, você vive para estudar, fazendo esse tipo de faculdade. Aí eu fiz 6 meses de um curso, era study abroad, né? Não era bacharelado, Uhum. em Melbourne, que foi assim, tranquilo, foi. Não era bacharelado, eu estava fazendo só um curso só para ficar lá. E aí eu comecei a fazer a faculdade aqui na Southern Cross, que é muito diferente mesmo. No começo eu achava até ruim, porque eu não tinha tantas aulas assim, eu ficava, nossa, será que eu vou aprender? Será que eu vou, né, tô tirando proveito disso? Sabe, não, eu estava acostumada com aquele esquema de aula todo dia e na Southern Cross é diferente. Então, não é por prova, claro, tem matérias lá, tem cursos que tem prova, mas business são projetos, né, trabalhos que você faz, às vezes com empresas de verdade, e então não tem prova, não tem aquela coisa de semana de prova que é uma loucura. E, e as aulas em si são 4 aulas por semana, praticamente. Eu preciso ir 2 vezes para a faculdade por semana. Olha. Então, eu Mas no com começo. bastante trabalho para ser feito, né, Bia? E bastante preparação pré-aula, né? Você tem que chegar às aulas bem preparados para participar da discussão, né? Sim. Então, o trabalho que você faz na faculdade é assim, você que escolhe o seu ritmo. Claro que você tem que manter um ritmo para acompanhar. E então não é assim, ah, posso fazer o que quiser. Se você não fizer, não, você não vai tirar o proveito da faculdade. Mas é muito bom para equilibrar junto com o resto da vida, porque você escolhe quando que você pode estudar. E aí você tem que chegar para a aula preparado e tal. E os trabalhos você também pode fazer de qualquer lugar, né?
O que eu senti, Bia, quando eu fiz essa transição também do Brasil para cá, é que assim, no Brasil você tem mais horas aula. Só que assim, na Austrália, pelo menos na minha experiência, você tem que se dedicar muito mais para cada matéria, né? Então, assim, para cada 1 hora de aula, eu tinha que me dedicar pelo menos 2 horas fora da aula, né? Para Hum, fazer os trabalhos e fazer bem feito, né? Porque assim, você fazer de qualquer jeito, acho que talvez não seja tão complicado. Mas para você ter as melhores notas, enfim, aí você realmente precisa fazer boas entregas e para isso você precisa dedicar muito tempo fora da sala de aula, né? E cria-se sim. essa independência também, né? Porque você não é tão paparicado quanto você é numa universidade no Uhum. Brasil. Então, essa, assim, a aula é basicamente se você vai para a aula sem ter um preparo, sem ter lido os módulos, sem ter, né, saber o que vai ser dado na aula, você não meio que não consegue tirar muito proveito, porque você vai para a aula para tirar dúvida, né, do estudo que você fez, vai, você está ali, tem acesso ao professor, então você pede ajuda se você está com dificuldade de fazer o trabalho. O estudo em si, a matéria que você tem que aprender, você faz sozinho, né? Você lê, você vê as videoaulas e o professor está ali para te dar um suporte. Ao contrário no Brasil. No Brasil, você pode acordar lá, acabou de acordar, não viu nada da matéria, você está indo para aula porque você vai ser apresentado ao conteúdo na aula, por isso que precisa de tantas horas. É É verdade, verdade. meu. Isso é uma diferença assim crucial, né? E na minha opinião, até positivo para o lado da Austrália, porque te dá essa independência, né? Essa Uhum, liberdade, essa maturidade que você tem que desenvolver durante o curso para entender que a vida é sua, né? E é você que vai tirar proveito ou não das oportunidades que a vida te oferece. uhum. Tudo aqui todas as experiências que você passa aqui te constrói essa responsabilidade, né? Então, você tem que trabalhar, agora mamãe e papai não pagam as contas, tem que estudar, e aí o estudo é diferente, então já aconteceu várias vezes, assim, de não me organizei direito, não estudei antes da aula, e aí, sei lá, fiz um trabalho assim, não sabia o que estava fazendo, até acostumar até pegar o ritmo, né? Porque na Southern É, Cross, além de ser assim, o método de ensino não é semestral, né? São termos de 6 semanas. Então, você estuda menos matérias ao mesmo tempo, são só 2 matérias, mas é muito rápido. Então, antes de começar o termo, você já tem que dar uma olhada, assim, já tem que estar se planejando e é bem sim. rápido. Então, já perdi o ritmo, assim, algumas vezes, e aí toma uma nota baixa, alguma coisa assim, e aprende. E assim, para Eu quem acho não que está essa. acostumado, ô Bia, explica para a gente essa questão dos termos, meu. Como é que funciona? Você falou que são 6 semanas, mas como é que esse tempo é dividido durante o ano? Então, é bem espaçado. Você começa, o primeiro termo é em março, e, e aí são 6 semanas, né? Que nem no Brasil, meio que quando eu escutei assim, o termo de 6 semanas, eu não tinha entendido muito bem o que era. Mas assim, algumas faculdades são trimestre no Brasil, algumas faculdades são semestre. Então, o nosso trimestre, o nosso semestre são 6 semanas, né? Um mês e meio, praticamente. E, e aí você estuda só 2 matérias, então ao invés de estudar contabilidade, marketing, microeconomia, macroeconomia, você estuda só 2 coisas por 6 semanas, e aí tem 2 semanas que você para, é um intervalo entre os termos, umas férias assim de 2 semanas, que na verdade é uma semana, e aí a próxima semana é orientação, que você não tem aula, mas é a semana que você começa ali a dar uma fuçada nas matérias e tal. E aí são 5 termos por ano, então são 5 vezes isso no ano. 6 semanas para duas, 6 semanas para duas. E aí tem Olha as aí, férias no meio do ano, acho que é um mês no meio do ano, e 2 ou 3 meses no final. olha aí. E eu Depende lembro de.
Na minha graduação, Bia, você me corrige aí se tiver mudado alguma coisa, mas assim, nessas 6 semanas você tem dois trabalhos relativamente importantes ou parrudos, né? Assim, a serem Hum. entregues para cada matéria. Normalmente era essa média que tinha por matéria, né? Então você tinha que fazer quase que uma mini dissertação para cada uma das matérias que você cursava, né? E fazia isso 2 vezes. Continua sendo assim na Southern Cross? É mais ou menos assim. Então, em média, a gente tem três trabalhos por termo. Às vezes são quatro, mas geralmente são três, pelo menos em business, né? E dois são maiores, assim, e o terceiro é, às vezes, ou é no começo, assim, para tirar uma introdução para a matéria, ou é no final, uma finalização, assim, um resumo, mas são dois mais parrudos, assim. Então são 6 semanas, mas são 6 semanas intensas, viu, Thiago? Com Sim. certeza. Sem dúvida nenhuma. E, assim, eu acho que tem mais esse lado, né, que é o lado da responsabilidade que o aluno tem que ter para, de fato, cumprir, né, com os requisitos do curso, né? Eu acho isso, assim, excelente, cara. Principalmente para quem está, né, começando a vida agora, com 20 e poucos anos, enfim, você já aprender que, pô, a vida depende de você é super importante, né? Então eu acho que isso aí já é um ganho, né? Excelente em termos de educação para qualquer pessoa, né? E eu acho que é o que você está fazendo, né, Bia? Além de estudar na faculdade, você também está trabalhando, né? Como é que é isso? Eu tenho três empregos. Eu tenho, eu tenho, mas são casuais, então Hum. um negócio muito diferente do Brasil também, que para qualquer emprego, se você quer ser garçonete, se você quer fazer um estágio, se você quer fazer qualquer coisa, a maioria dos empregos é part-time, né? Como que fala? É Meio casual, como você período. falou, né? Meio período. É. Então, você tem que ir lá todos os dias. Aqui, a maioria dos empregos é um contrato casual. Então, às vezes você trabalha um dia na semana, tem semana que você não trabalha, tem semana que você vai trabalhar os 5 dias. E então eu trabalho na faculdade, eu tenho duas posições lá. Eu trabalho como Student Ambassador, que sou embaixadora da faculdade, acho que esse seria o termo. E então é assim, um trabalho com eventos, né? Tudo que precisa ser feito, a gente faz, assim, é um trabalho que varia Legal, muito. Então, por exemplo, bacana. ontem a gente teve um campeonato de surf aí em Quirra, Olha aí. de ensino médio, então entre as escolas, um campeonato de surf, e aí a gente ficou lá na barraquinha o dia todo, fazendo umas atividades assim com a galera. Mas às vezes o trabalho é assim, tem que empacotar uns negócios para mandar no correio para os alunos online. Aí você fica lá 3 horas empacotando coisa. Então, varia bastante. E aí eu estou trabalhando também no centro de ligação da faculdade, né? Então, centro de que a gente está tentando admitir os estudantes futuros, né? Uhum. Então, liga para a faculdade, ou a gente faz o trabalho de ligar, a gente fica o dia inteiro mandando e-mail e tal. E eu estou fazendo um. Na verdade, não são três empregos, né? Eu tenho dois empregos e um é trabalho voluntário, que é o Uhum. trabalho que eu faço com o governo. É como se eu fosse embaixadora, mesma posição que eu tenho na faculdade, embaixadora da faculdade, só que para a cidade. Então, qualquer evento que tem, assim, é difícil de descrever, assim, é eventos. Eu faço eventos praticamente nessa posição. Tá super se virando, né? E aí acho que isso é uma coisa bacana, assim, do que você tá fazendo, né? Porque acho que você cria esse senso de independência mesmo, né? De capacidade de organizar a sua própria vida. Quando eu estava no IBMEC, eu não estava mais gostando assim desse estilo de vida, eu queria começar a trabalhar, eu estava morando com a minha mãe, não fazia nada da vida assim, só ia para a faculdade, não estava me encontrando no Brasil. E aí eu tinha pego uma DP no segundo ano, e aí eu estava fazendo essa DP, e o preço que eu estava pagando pelo IBMEC era o mesmo preço que eu teria que pagar pela Southern Cross. E aí, quando a gente fez essa mini pesquisa, assim, nossa,
abriu uma porta assim na minha cabeça, porque eu podia estar na Austrália, claro, tem todos os custos, né, de passagem. No começo eu não conseguia arrumar um trabalho ali por acho que uns 2 meses. E, e aí aluguel, essas coisas, tudo em dólar, claro que fica mais caro, mas o preço em si da faculdade eu estava pagando a mesma coisa no BMEC. E, Thiago, isso é bem bacana, assim, que essa comparação ela não é feita com muita frequência, né? Mas, assim, se você for pegar as universidades privadas mais bem ranqueadas do Brasil, é, assim, especialmente na área de negócios, elas terão um custo parecido com as universidades da Austrália, nessa equação aí, né? E normalmente elas são ranqueadas muito abaixo das universidades australianas, né? Até porque as universidades australianas têm, né, um setor de pesquisa um pouco mais parrudo, né? As universidades australianas têm algumas entre as 100 melhores do mundo, coisa que o Brasil provavelmente tem uma, se tiver, né? Então, É. esse é um ponto importante. Então, você consegue ir para universidades mais bem ranqueadas, mais ou menos pelo mesmo custo, permitindo que o estudante também trabalhe ganhando um ótimo salário, porque a Austrália tem o maior salário mínimo do mundo. Então, é uma equação muito interessante e é por isso que cada vez mais, Thiago, tem brasileiros optando pela Austrália para fazer graduação, inclusive deixando de lado o Brasil e os Estados Unidos, que era o destino mais popular, né, ou até hoje ainda é, e escolhendo a Austrália justamente por essa combinação que a Bia está explicando aqui para gente. Mas a gente quer entender um pouquinho também sobre a vida além dos estudos. Como é que tá a vida aí na Gold Coast? Hoje em dia eu vejo que a faculdade é assim, uma partezinha de tudo que você pode construir aqui. E então, assim, o meu trabalho é muito gratificante. Eu estou trabalhando bastante lá na faculdade e, e é um trabalho que eu vou animada, sabe? Eu vou feliz. E os brasileiros aqui criam uma conexão de que tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo do outro lado do mundo, tá todo mundo não tá mais ali na sua comunidade, na sua zona de conforto. Então, às vezes você tá com um problema, assim, você precisa ir no banco resolver alguma coisa, e aí você encontra quem tá te atendendo é um brasileiro, é muito mais fácil resolver as coisas. Então, tem até uma comunidade na faculdade de brasileiros, do staff, né? Então, dos funcionários ali da faculdade, a gente faz um almoço todo mês de Ah, que legal. brasileiros. Só pode brasileiro. E, enfim, mas assim, a comunidade que eu tô criando aqui, não necessariamente eu não tenho até muitos amigos brasileiros, é gente de todo mundo que você conhece aqui. Eu tenho, assim, eu tive muita dificuldade em Melbourne de fazer amizade. Eu acho que o pessoal é mais fechado lá, porque é uma cidade grande, então, e é um lifestyle diferente, então a galera gosta de ir pro bar, gosta de ir pro cassino, que não é a minha praia. Então eu não conseguia fazer muita amizade em Melbourne, mas aqui em Gold, nossa, foi muito bom. Na verdade, eu acho que é até bom tocar nisso, assim, é uma experiência bem diferente do que eu imaginaria, assim, no Brasil. Quando eu mudei para Gold, eu ainda não tinha uma casa para morar. Eu decidi que eu ia vir para cá, eu estava pesquisando casa e foi chegando a data, e aqui é bem competitiva as casas. E aí foi chegando e não tinha casa para morar, e a passagem já estava comprada, e aí eu decidi que eu ia morar num hostel. Então eu fui morar num hostel, morei por um mês até eu achar uma casa, e foi assim uma das melhores experiências da minha vida. Foi assim, você tem 100 pessoas no hostel e você tem 100 amigos, sabe? Eu queria voltar um pouquinho e ir lá para Melbourne, que foi quando você chegou na Austrália de fato. O seu irmão mora em Melbourne, foi cliente nosso, né, da Australian Center também. Como é que foi a chegada em Melbourne ali, fazer o Study Abroad, que é um outro programa ali de intercâmbio universitário? Conta pra gente, Bia. Melbourne foi uma época muito boa da minha vida. Eu acho que foi quando foi a mudança, assim, a virada de chave para eu começar a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, eu decidi ir para Melbourne por conta do meu irmão. Eu nunca tinha pensado em Melbourne, nunca tinha me atraído assim. Mas o meu irmão, ele já morava lá na época há 6 anos. Ele foi com a C e uma super história de sucesso. Agora ele tá só esperando o PR. Tá, falta, sei lá, alguns meses assim para sair. E E aí eu fui para Melbourne para morar com meu irmão, porque eu não
tenho certeza se eu teria coragem de ir sozinha. Eu acho que em algum momento sim, mas não com 18 anos. Acho que eu tinha 18 ou 19 anos. É, e aí decidi ir para Melbourne, fui morar com meu irmão. Cheguei lá no meio do inverno. Nunca tinha, nunca tinha assim, ido para lugares muito frios na vida. Nunca eu tinha saído do Brasil uma vez, quando eu era bem pequenininha. Então eu nunca tinha entendido assim o que que era o frio de Melbourne. E eu lembro assim, cheguei super perdida, super. A gente morava numa casa que era uma garagem. A gente morava numa garagem. Era literalmente uma porta de garagem, a porta da nossa casa, que era no fundo de uma casa de alguém. Então, o começo foi bem, uma experiência bem engraçada, porque era meu irmão e a gente passando um pouco de perrengue, assim. E aí depois a gente mudou para uma casa melhor. Agora eu queria entender essa decisão de sair de Melbourne e vir para Gold Coast, cara. Por que a Gold Coast? Tem tanto lugar para você ir aqui na Austrália. Pô, você vê o Vini mesmo tá lá em Perth. Quando eu imaginava a Austrália, eu imaginava o que é Gold Coast, né? Cidade pequena, de surf, tá todo mundo sempre com a prancha na mão e a galera sai do trabalho e vai surfar. E então quando cheguei em Melbourne, eu falei, nossa, mas é tipo São Paulo aqui, mas sem, sem comparação, né? Mas assim, a decisão de eu sair de Melbourne para ir para Gold foi muito. Eu queria ser dona da minha própria vida. Então, eu saí do Brasil para ir para a Austrália, para que eu queria assim batalhar, queria viver essa experiência, queria ganhar meu próprio dinheiro, ter essa experiência internacional. Mas eu fui morar com meu irmão, mais velho. Então eu ainda estava meio debaixo dessa asa, sabe? Meu irmão, ele, qualquer perrengue que eu tinha meu irmão ali do lado. Ah, o carro quebrou, liga pro meu irmão, sabe? Essas coisas. Então eu não tinha criado a minha própria vida ainda. Os meus amigos, eu estava com dificuldade de fazer amigo em Melbourne, mas eu tinha os amigos do meu irmão, então todos os meus amigos eram os amigos do meu irmão, todos os rolês eram o rolê do meu irmão, a diversão, meu irmão gosta de carro, de moto, essas coisas, então tudo era pista de corrida, tudo era a vida do meu irmão. Eu ainda evoluí muito de quando eu estava no Brasil, mas eu queria criar a minha própria história, sabe? Então eu queria mudar de novo. Eu queria morar sozinha, queria ver como que é isso. Porque meu irmão ficava me zoando, né? Nossa, eu vim aqui, que nem o Vini falou. Quando eu cheguei era tudo mato, né? Meu irmão que veio batalhar as coisas, primeira coisa, assim, sozinho. E aí eu cheguei aqui no Bem Bom, e ele já me recebeu na casa dele, já me recebeu com os amigos dele, essas coisas. Então eu queria criar a minha própria história, eu queria ir atrás das minhas próprias coisas. Eu ainda não sentia que eu era dona da minha vida. E aí eu escutava muito falar de Gold, porque Gold é tipo o Rio de Janeiro do Brasil, né? Até chamam ali uma praia que a gente tem em Gold que chama Rainbow, chamam de Rainbow de Janeiro pela quantidade de brasileiro que vai para lá. E aí eu sempre escutava falar de Gold e de que era praia, de que era lindo, de que todo mundo era super legal. E é verdade, né? É verdade mesmo. Então eu tinha algumas opções. Eu queria mudar porque, claro, eu quero. Ainda não sei, ainda faz 2 anos que eu vim para a Austrália, eu acho. Faz 2 anos que eu tô aqui. Então, ainda o futuro é muito incerto, né? Mas eu quero morar aqui, eu quero batalhar pelo PR e não quero voltar para o Brasil. E então eu tinha que estudar um curso específico, né? Que a C me auxiliou nesse processo, porque eu achava que eu ia ter que ser pintar a casa para ter que ficar aqui, mas a C me mostrou que tem outras outros caminhos, né? Então, por exemplo, do business, que eu já poderia reaproveitar o estudo que eu fiz. Então, eu tinha que ir para uma cidade regional, e Gold Coast é regional, para estudar marketing. E aí tinha algumas opções, acho que eu podia ir, não sei se era Perth, tinha algumas opções, mas aí Gold Coast, eu vi ali Gold Coast na lista, eu não pensei 2 vezes, foi para lá que eu vou. E não me arrependo em nenhum segundo de ter vindo para cá. Então você está feliz com o estilo de vida aí na Gold Coast, né, Bia? Sim, demais, demais. E meu irmão é o próximo, vai só terminar lá o que ele tem que fazer em Melbourne e já vai mudar para Gold Coast também.
Olha, aí, influenciadora. Tô falando que a Bia tá mudando de profissão, cara. Agora já é uma influenciadora. E falando em influência, Bia, eu queria te perguntar, afinal de contas, o que que é o Australian Lifestyle para você, esse que você está adorando tanto aqui na Gold Coast? É, assim, eu digo, o meu lifestyle aqui mudou bastante. Quando eu cheguei aqui, que eu tava morando no hostel, né, tava ali, a faculdade era do lado, e era assim, você acorda de manhã para ir para a faculdade ou para ir para trabalhar, sempre vai ter alguém indo surfar. Sempre tem alguém com uma prancha na mão do seu lado. Eu morava ali em quase Colangata, né? Então, é sempre assim, você tá indo trabalhar, tem alguém surfando. Tá chovendo, tem alguém surfando. E, e Gold Coast fazem até, assim, você vê na internet o resto da Austrália zoando Gold Coast. Dizem, você acorda para trabalhar às 7 da manhã, sei lá, e aí você vai ver alguém em Gold Coast, a pessoa já está acordada às 4 horas da manhã, já correu meia maratona, já pulou no mar, já, sei lá. Então é esse o lifestyle que é muito, assim, foi o que me fez me apaixonar, assim, por Gold Coast, porque eu sou muito dessa galera, eu gosto de cuidar da saúde, eu gosto de comer bem, gosto de ir na academia, gosto de praticar esporte, gosto de fazer trilha, e, e aqui é todo mundo, assim, é impressionante a quantidade de gente que é ligada com a natureza, que toma conta da saúde, que pratica esporte, sabe, no, vai surfar no horário de almoço, do trabalho, coisa que eu já fiz muitas vezes também. É, então eu senti que eu achei a minha galera, porque em Melbourne é a galera que gosta de sair de noite, né? Gosta de ir pra bar, quantidade de bar que tem, festa que tem em Melbourne. É, é bizarro. E aí nunca foi a minha praia. A minha praia era isso, era acordar às 5 horas da manhã para ir fazer lá uma aula de CrossFit, sei lá, e depois vai pra praia e toma café. Aqui o pessoal é viciado em café. Eu achava que o Brasil era, né, porque por conta toda a história do café no Brasil, eu achava que era o país que mais tomava café, mas não, é a Austrália. Tá sempre todo mundo tomando um cafezinho na rua. E então, como todo mundo tá nessa mesma energia, todo mundo aqui em Gold Coast tem essa. É uma cidade pequena, né? Ali, principalmente onde você mora, Thiago, ali em Colangata, eu adorava morar lá porque é uma cidade pequena mesmo. Então as coisas fecham às 6 horas da tarde, você vai no mercado, você encontra todos os seus vizinhos, você vai surfar, você encontra o seu professor, sabe? Então é muito fácil também de você fazer amizade. Você, em Melbourne, se eu chamava alguém para ir para a praia, não era a mesma coisa, porque a praia é 1 hora de distância da onde a gente morava. Aqui a praia é ali, então você sai da aula, se você chamar alguém para ir ver o pôr do sol na praia, a pessoa vai. As pessoas estão na mesma energia aqui. E então as pessoas são muito mais ativas, as pessoas são muito mais interessadas em se conectar, sabe? Olha, Bia, muito obrigado mais uma vez. A conversa foi incrível. Eu e o Vini estamos aqui babando com as tuas decisões. Acho que você mandou muito bem de vir para cá, de vir aqui para Gold. E espero te encontrar logo mais, quem sabe, numa sessão outside. Como você falou, get me outside. Vamos pro outside do mar, tá? A Do gente se vê mar. por lá. Obrigadão. E obrigado a você também que está assistindo a gente aqui mais uma vez. A gente se vê numa próxima. Valeu! Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!